E aí galera, nosso vídeo vai falar um pouco sobre os autores da escola clássica e os autores da escola de relações humanas. Para isso, cada integrante vai falar de forma resumida as ideias de cada autor dessa escola. Vale ressaltar também que há semelhança entre essas duas escolas. Ambas as teorias são baseadas em métodos científicos e buscam um aumento da produtividade. Então, começando com a escola clássica. A escola clássica tinha como base a racionalidade do trabalho de forma racional. E também desenvolveu a teoria do homem homo econômico. O homem egoísta, ele produz, ele consome, ele é motivado por fatores financeiros. Nessa escola podemos ressaltar dois autores, como vamos ver a seguir. Bom, iniciando-se por Taylor, um dos principais autores da Escola Clássica da Administração, Taylor foi o autor que liderou o movimento da administração científica, movimento no qual teve seu início, teve seu start no contexto histórico dos Estados Unidos, no século XX. Neste contexto, já era possível, já era perceptível a necessidade de se racionalizar, de se organizar o trabalho que era realizado nas fábricas, nas organizações, de forma que ele fosse mais produtivo, de forma que ele fosse mais eficiente, visto que a competitividade com outras organizações, com as outras empresas, já crescia, já era algo muito presente naquela época. Diante disso, em 1904, ele lança o seu livro, Shop Management, ao qual várias das suas ideias que eram opostas na época são colocadas à sociedade, ideias ao qual foram bastante reprimidas na época, mas que hoje nós conhecemos muitas delas e que utilizamos bastante nos nossos estudos e no nosso trabalho. Fayol foi um engenheiro francês de origem grega, que juntamente com Frederick Taylor foi um dos fundadores das teorias clássicas da administração, ok? Que deram origem ao que conhecemos hoje também como a Escola Clássica da Administração. Então vamos lá agora falar um pouco sobre as teorias aí, sobre os estudos de Henri Fayol. Fayol, contrariamente a Taylor, que baseava seus estudos em técnicas mais científicas, de observação, de anotações, de conclusões, Fayol ele se interessava mais ao aspecto estrutural da empresa, certo? Enquanto Taylor ele se baseava mais, se interessava mais às tarefas dos funcionários, então Fayol ele se interessava mais à estrutura da empresa, a estrutura organizacional. Mas como assim? Por exemplo, na sua teoria, Fayol diz que uma empresa pode ser basicamente dividida em 6 funções básicas, ok? Sendo elas, então, a função técnica, que seria, aí, no caso, o que se baseia os estudos de Taylor, certo? A função técnica dos operários. Em seguida, da função comercial, que é a função de vendas, a função de logística, ok? A função de segurança, a função financeira, que cuida das finanças da empresa, a função contábil e, por fim, a função administrativa, ok? Sendo essa, então, aquela que, de certa forma, lidera ali as 5 outras, ok? Agora que vimos um pouco sobre os autores da escola clássica, vamos falar um pouco sobre os autores da escola de relações humanas. Essa escola, pode-se dizer que as ideias dela iam contra a escola clássica, pois a escola de relações humanas defendia que o trabalho é uma atividade grupal e desenvolveu o conceito de homens sociais, que é um homem que busca a aprovação social do grupo, busca um reconhecimento. Em suas teorias, elas se baseiam em métodos científicos nas ciências de psicologia e sociologia. E defende que o trabalhador não é uma máquina, ele possui sentimentos também. E podemos destacar 4 autores dessa escola de relações humanas, conforme vamos ver a seguir. Bom, falando um pouco sobre George Elton Mayo, ele foi de extrema importância para a escola de relações humanas. Ele foi um dos principais, se não o principal colaborador para a base de ideias da escola de relações humanas. Ele criticou a escola clássica de administração, que anteveio a escola de relações humanas. Ele foi psicólogo industrial, participou das experiências em Hawthorne e chamou uma atenção especial para os grupos informais dentro das organizações. Uma importante conclusão de Elton Mayo é que a produtividade, o nível de produtividade, ele é dependente do nível de integração dos trabalhadores.
Outra teórica importante para a Escola de Relações Humanas é Mary Parker Fuller. Ela apresentou a ideia de conflito construtivo, no qual as divergências são importantes e devem ser valorizadas. Por isso, ela baseou suas ideias em 3 aspectos: poder, autoridade e liderança. E desenvolveu 3 métodos para solucionar esses conflitos. O primeiro é a força, que é o uso de ameaças e violências que pode custar caro para as empresas. O segundo é a barganha, que são negociações políticas que pretendem conciliar os interesses de ambas as partes. E o terceiro método é a integração, no qual há um envolvimento das pessoas dentro da organização. Para ela, a melhor solução é a integração, mas nem sempre é a mais utilizada. Às vezes se torna necessário o uso dos outros 2 métodos. Roethlisberger e Dixon propuseram que a organização tem 2 funções: a eficiência técnica, que a partir de uma produção eficiente e baixo custo ela possa competir com outras empresas, e a eficiência social, que seria a criação de satisfação para os membros da organização, a fim de satisfazer as suas necessidades. Para eles, as empresas da época priorizavam apenas a eficiência técnica, deixando o social de lado, mas os indivíduos agem de acordo com seus sentimentos. Portanto, as suas interações nos grupos informais influenciam diretamente na produtividade das organizações. Assim, eles dizem que o nível de produção do ser humano não é padronizado, já que eles possuem sentimentos e experiências passadas que o diferem de outras pessoas. Chester Barney deixa claro em sua teoria que seleção e treinamento não são suficientes para garantir a colaboração do indivíduo e a sua obediência a regras e padrões. Segundo ele, para estabelecer o controle do indivíduo é necessário desenvolver valores, assim como a ética, a fim de estimular o comprometimento deste funcionário perante a organização. Segundo seus experimentos, ele pôde notar através dos grupos informais, aliados a essas práticas, que elas se tornam mais fáceis de serem estabelecidas e de serem implantadas a fim de melhorar o desenvolvimento da organização e também do próprio indivíduo, gerando assim mais lucro e aumentando a produtividade.